Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui em mais um TheCast, temas sensíveis de alta relevância. Tenho aqui comigo a doutora Renata Almeida, gente de boa qualidade, sabe? Gente finíssima, minha amiga pessoal, candidata a vereadora ali em Cabedelo. Tenho comigo também o nosso querido professor Mendes, que já considero o meu professor, né? É um amigo pessoal, já está de volta a casa, assim como a missionária Renata. E hoje está conosco alguém que eu queria muito trazer, me sinto muito privilegiado por trazê-la, a nossa irmã Beca Moraes, né? Gente que está agora vindo para a política para representar os autistas. É alguém gigante. Eu vejo como extrema necessidade de colocá-la naquela bancada para trazer essa representação para os autistas. Já conosco também, que daqui a pouco vai estar aqui nessa bancada, a missionária Dilma, mãe de 3 autistas. Minha amiga pessoal, alguém gigante que fala com esse tema com muita propriedade. Eu sei que hoje pode ser um dos melhores episódios de todos esses episódios que a gente fez durante o decorrer desses dias. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de trazer voz a um tema tão relevante. Eu quero começar com a nossa irmã Beca. Ela que é uma autista e está se candidatando para ser a primeira vereadora eleita do Brasil com autismo. Como é que a senhora se sente, minha irmã? A senhora tem encontrado o apoio da classe política? E aí eu pergunto a senhora, já colocando no fogo. Já colocando, porque aqui é direto ao ponto. Tem 27 vereadores em João Pessoa. Nenhum representa a classe autista? Tem 27 vereadores em João Pessoa. Agora eu pergunto para você, quantos desses vereadores são autistas e o próximo disso? Porque uma coisa é uma pessoa que não tem aquela vivência, não está ali e dizer, estou abraçando uma causa porque eu acho bonitinho, eu sei que me rende votos, eu sei que é uma classe que pode ter tantas pessoas e aí vai me ajudar de tal forma. Outra coisa, é uma pessoa que passou a vida inteira tendo toda aquela vivência, tendo que conviver com certos tipos de comentários, tendo que conviver com certas limitações, porque no meu caso eu não sabia que era autista até ser adulta, e hoje percebe quanto é importante você lutar por algo que talvez antes você até não conhecesse. Talvez você não soubesse nem quem você era, mas que no final das contas faz todo sentido. Então, para mim, eu também trago aqui para ressaltar que antes de eu descobrir que era autista e antes de eu estar envolvida na causa autista, não era a única pauta e não era a única coisa que eu fazia. A gente está vindo para representar essa classe também? Sim, a gente também está vindo para representar essa classe. Mas é o que eu falo sempre, não vote em mim, se for o caso de votar, só por eu ser autista. Vote porque você viu as propostas. Lá no meu perfil do Instagram, no fixado, tem um planozinho com algumas propostas que as pessoas podem ver que não envolve só o autismo. Envolve todas as coisas da cidade de uma pessoa. Envolve desde transporte público, a questão da educação, a questão do empreendedorismo, que é uma pauta que a gente levanta já há anos. Né? Eu sou formada em administração pela UFPB, eu faço pós-graduação em gestão pública e estratégica. Então, se eu fosse dizer, meu diferencial seria muito essa questão do... Uma coisa é uma pessoa dizer que defende a pauta porque, enfim, sabe que rende votos, sabe que é legal, sabe que é bonitinho. Outra coisa é uma pessoa que passou a vida inteira vivendo aquilo. Porque é somente a gente fazer uma abstração. Se faria sentido, por exemplo, eu estou aqui na frente da minha amiga Renata, um homem dizer, eu vim aqui para representar as mulheres. Ele poderia falar da causa assim, eu não sou, como é que dizem, aquela feminista que diz, porque homem não pode falar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não faz bem mais sentido uma mulher falar? Eu acho que vocês estão entendendo. Não é nenhuma questão do lugar de fala, mas uma questão de... Muito provavelmente aquela pessoa tem vivência. Mas não tem nenhum vereador que levanta essa bandeira aqui em João Pessoa? Tem pessoas que levantam... Cite nomes aí pra gente poder entender. Por exemplo, eu posso citar nomes porque a gente trabalha de maneira honesta. Eu vejo que, por exemplo, aqui Bruno Farias fala disso. Existem alguns deputados que também falam disso. Mas ele fala ou ele faz alguma coisa a respeito? Pelo que eu já vi, ele faz algumas coisas a respeito. O quê? Ele chegou a apresentar algumas leis relevantes em relação à causa. Outros exemplos, para não ficar somente nele, para não dizer que está falando de um e outros não, né? Michel Henrique, deputado estadual, ele fala, ele trabalha com essa causa. É o seu padrinho político? Não. Michel, ele é do Republicanos, eu sou do MDB hoje. E também não é ele que eu apoio para deputado.
Mas a gente tem que ser honesto, né? Quem faz, a gente tem que dizer faz, sabe? E outro exemplo também é o Bruno Cunha Lima, que foi deputado no passado. Ele, inclusive, boas partes das leis referentes ao autismo na Paraíba foram levantadas por ele. Tanto Importante que, ressaltar por isso. exemplo, uma das minhas propostas, que hoje é a questão do abafador, vou até mostrar para vocês porque eu uso, não estou usando agora, mas quando estou em lugar público, geralmente eu preciso usar nas escolas. Lá em Campina Grande ele fez. Aqui em João Pessoa, a gente infelizmente ainda não tem. E é uma sacada, é uma coisa que assim, eu particularmente eu só percebi que precisava usar abafador a partir do momento que eu descobri que isso aqui existia. Sabe? Então, assim, pra mim foi uma descoberta quase que mágica. Foi libertador, de fato, como dizem, né? Eu passei anos tendo problema de enxaqueca, problema de dor de cabeça, uma série de coisas. E a partir do momento que eu comecei a usar isso, eu percebi, caramba, velho. Isso aqui devia estar nas escolas. Verdade. E aí, quando eu fui pesquisar, descobri que Campina Grande fazia. Olha aí que legal. Então, assim... Fica uma dica para quem ganhar como prefeito em João Pessoa, né? Exato. Independente de quem ganhar, é uma coisa importante, sabe? É uma coisa importante. Indispensável. Indispensável. E por essas e outras coisas, algumas sacadas, e você vê que a vivência ajuda. Eu descobri primeiro por conta da vivência e depois eu fui pesquisar e descobri que em Campina Grande existia. Olha só, muito importante. E aqui a senhora falou sobre escola, e tem alguém que tem uma experiência com 41 anos de professor. A missionária Renata, acho que não chegou nem a essa idade ainda, né? O que ele tem de professor, talvez a missionária não tenha de idade, né? Estamos sendo modestos, né? Mas, enfim, 41 anos. O senhor lidou com muitos autistas. E na época em que o autismo não era diagnosticado, não se tinha tanto conhecimento. Sim. Então, como é que o senhor vê esta causa? E o senhor que vem do partido AGI, o partido dos autistas. E daqui a pouco eu vou voltar para a irmã Beca, perguntar porque ela não foi candidata por esse partido. Daqui a pouco a gente volta aí, irmã Beca. Mas vamos lá. O senhor realmente tem autoridade para defender a causa dos autistas. O senhor não é um autista, mas o senhor é do partido autista. E é educador, né? E é educador, que eu acredito que é linha de frente. Sim. Hoje, a Acaba Beca... sendo envolvido, tanto quanto um pai atípico, por exemplo. O que é que eu vejo? Hoje a Beca tá aí, ó, formada em administração, fazendo pós-graduação. Meus parabéns. Obrigada. Meus parabéns. E eu tenho certeza que a missionária Dilma tá olhando para ela e lembrando da sua filhinha e dizendo, olha, se ela chegou lá, minha filha também chega. É verdade, minha irmã. Você desbravou, abriu portas, que eu tenho certeza que a nossa pequenina lá, a missionária, vai chegar também. Então, professor, como é que o senhor vê isso dentro da escola? Se existe um preconceito tão grande até dos demais alunos e da gestão de muitas escolas? Bom, é pertinente, pastor, esse questionamento seu aí, essa curiosidade, podemos dizer assim, né? Nós temos aqui a jovem Rebeca, né? Posso dizer isso. Assim, né? Nossa missionária aqui, que realmente conhece a causa também. Mas, como você falou, como professor da escola, 41 anos, como você mencionou, antes a gente não sabia que existia o autista, né? O pessoal dizia que era doido, era aquele levado, era aquela história todinha, chamava a família desconhecia, mas só que sabe quem é o autista é quem tem o autista em casa. E nós, como educador, eu como educador, que educador é aquele que ensina, e a gente via isso em sala de aula, e para conviver naquela época, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma formação, era muito difícil. Mas, por isso que eu, quando eu vi esse partido Agir 36, eu vi logo que me identifica por essas condições, por conhecer a causa na sala de aula, onde muitos deles são inteligentes, inclusive ela que está em formação, né? Formando em administração, né? Eu tive um aluno ano passado autista, Nicolau, que passou em educação física. O EJA à noite, o EJA da noite. Interessante isso. Legal. E ele hoje está na educação física e tantos outros que estão na escola, na EJA à noite e tal. Tem muitos exemplos que a gente não conhece. Que não conhece. Então, eu me sinto muito à vontade de chegar à Câmara Municipal, se Deus quiser, de João Pessoa, e trabalhar essa causa. Mas como é que o senhor vê o preconceito dentro das escolas, que ainda é algo real? É muito. Tanto da gestão, como dos professores. O senhor citou aqui um nome Às que vezes até assim, os é próprios pais pesado. não querem aceitar, né? Os pais. Eu conheço muitos pais que têm filhos autistas e não aceitam.
Pois é. Não procuram ajuda para os seus filhos, um acompanhamento. Não aceitam nem sequer o benefício, porque não querem os seus filhos rotulados, como o senhor usou as palavras, eu vou usar, como louco, né? Se vê um autista como... E não é um louco. Ao contrário, boa parte dos gênios eram autistas. É. Então, assim, a gente vai tocar nesse tema, é Fiz interessante. até um post sobre isso esses tempos. O cara... Então, assim, a gente desconhece, mas, professor, como vencer? O senhor, como vereador, como é que o senhor vai conseguir transpor essa barreira do preconceito dentro das escolas? Na verdade, pastor, não é fácil, como você colocou. Mas como a vivência que eu tenho em sala de aula, tem que haver um mecanismo de conseguir trazer essa família para reconhecer que o autismo não é doença. O autista é um momento que ele veio de uma situação genética, né, que está aí na sociedade. Então, o que é importante para nós é que a gente trabalhe isso aí. E só posso sempre trabalhar se for com a família. Como eu disse, ninguém melhor do que a família conhece a pessoa autista. E nós, como professores da sala de aula, a gente sente muita dificuldade, porque muitos de nós não tem formação para trabalhar isso aí, né? Tanto do pessoal de apoio, quanto Então, o senhor pretende Exato. investir em capacitação do professor. Professor e cuidador. De formação do porteiro ao diretor. Não é só os diretores, não só é professor, não. É o porteiro que está recebendo aquele aluno, aquela aluna. Agora, professor, o senhor então, me permite uma colocação aqui. É interessante isso. Sim. Todo autista, ele precisa de um cuidador. Eu acredito que foi necessário ter essa atitude extrema. Sim. Mas eu fico muito preocupado porque, imagina uma criança, eu digo pelas 3 crianças ali da missionária Dilma. Sim. São crianças extraordinárias, muito inteligentes. Então, Professor, eles têm como se entrosar, mas quando coloca um adulto ao lado dele, será que não está tendo um efeito reverso? Eu digo pelo meu filho. Na classe dele tem crianças que são autistas e ele diz, pai, muita gente diz, os intocáveis. E isso não é bom para o autista. Então, a minha preocupação, será que ao invés de colocar cuidadores, não deveriam investir na capacitação de professores para lidar com os autistas, para saber... Porque eu acredito que se você tiver uma classe só de autistas e você tiver capacitação para isso, você vai lidar muito bem. Mas eu acredito que falta capacidade e ao invés de capacitar, está colocando cuidadores. Tem casos que são extremos, que precisam, mas... olha, irmã Beca, a senhora precisa de uma cuidadora lá na sua pós-graduação, irmã Beca? Então, bora então fazer... Como perguntou para mim, então bora entrar em detalhes sobre essa pergunta. É uma pergunta boa. Primeiramente, a gente bora falar em quesito legal. Toda pessoa autista em sala de aula tem o direito de ter um cuidador, segundo a lei Berenice Piana, que foi sancionada, acho que foi em 2013, 2012. Certo? 2012. 2012. Isso. E o que acontece? Todo autista, se precisar, ele deve ter o acesso. Isso aí eu acho que todo mundo concorda, se sentir necessário. A questão é necessário? Quem vai saber é o próprio autista e o familiar. Porque, assim, tu falou em relação a mim, beleza. Eu passei a vida inteira sem saber que era de ter diagnóstico tardio. Seria preferível que eu tivesse tido na infância, apesar de que, enfim, isso é discutível. Mas todas as pessoas que são autistas, por mais que você seja de nível 1 como eu, você nunca para de precisar de suporte. Eu digo isso porque... tem momentos da vida que eu não tenho um cuidador, mas tenho, por exemplo, meu namorado que precisa estar me dando auxílio para esse tipo de coisa. Teve uma época dessa que eu acabei tendo uma crise, porque acontece com o autista nível 1. Interessante Tem gente que pensa que é nível de autista. Não é nível de autista, é nível de suporte. Exato. E eu precisei parar. Eu falei para ele, velho, eu vou dormir. Vou dormir aqui e ele teve que me ajudar a fazer uma aparentação que eu estava precisando no outro dia. Ele sabia mais ou menos o que eu pensava e ele fez. Então, o seu assim, namorado tá aqui? Não, ele tá lá fora. Eita, então, que legal. assim, esse suporte, mesmo para quem é nível 1, muitas vezes é necessário. Como eu falei, quem é que vai definir se a pessoa precisa ou não? É a própria pessoa. Se a criança, você percebe que ela está tendo educação, tudo mais, está indo, o professor muitas vezes é capacitado. E mesmo assim, não está precisando, por que não? Olha entendeu? só a pontuação aqui. Essa aqui é o negócio. Muito Não quer importante. dizer que, por exemplo, eu fiz a minha graduação e tal, e hoje estou fazendo pós e não estou... não houve essa necessidade. Mas aí aquilo, eu percebi em mim mesmo que não precisava. Mas poderia ser que eu viesse a precisar mesmo, eu sendo autista nível 1. É o que eu sempre falo, por mais que você faça tratamento e tudo mais, você nunca vai parar de ser autista.
Ah, mas Exato. é porque nem parece. Ah, mas é porque não dá pra perceber. Você vai continuar sendo Verdade, autista. E verdade. muito provavelmente você precisa de algum tipo de suporte no seu dia a dia. Não é toda hora, não é 24 horas, você não é um incapaz. Meu laudo tem dizendo bem claro, você consegue trabalhar, consegue fazer tudo, você não vai se aposentar. Você não conseguiu o benefício? Não é que eu não consegui, eu não busquei. Sim, interessante. Por conta Muitos não da buscam. questão da renda, porque é aquilo, Tem a é aquele limitação negócio. É a da mesma renda, coisa né? que em relação a isso. Se você achar que tá precisando. Isso é muito Sim, importante. mas Daqui a se pouco a gente não- vai entrar nesse tema, velho. Entendeu? Vamos ouvir a missionária e aí Renata? Eu acho que deu pra entender mais ou menos em relação a isso. É basicamente isso, a questão do cuidador. E é preferível a inclusão, é preferível que beleza, tem o professor, vem ter capacitação, isso é um fato. Eu acho que é unanimidade que o professor precisa ter a capacitação. Mas na prática isso não acontece. Só que é aquilo. Muitas das vezes é um professor para 40 alunos na sala de isso, aula. verdade. A gente falou E sobre por isso, né? E Exatamente. por isso que muitas vezes a questão do cuidador acaba sendo um auxílio para o Verdade, professor. verdade. Mas Por olha isso, só. pastor, isso aí. Pode falar, Por professor. isso que é aquele grande porém depende. Depende. Por isso, pastor, uma das minhas propostas, eu trabalho com redução de alunos em sala de aula. É importantíssimo. Já que tem essa condição do professor, ter essa condição de olhar para o seu alunado. 40, como ela colocou, 40 alunos, eu digo que eu ensinei 40, 50 alunos, onde tem 2, 3 precisando desse apoio, e o Exato. professor sozinho não vai ter condições. Verdade, Aí eu verdade. defendo a redução de Isso é importante. de Então, alunos aqui na sala de fica aula. claro. De acordo com sua classe, né? E o senhor Primeira definiu série, muito segunda- bem isso, né? A Exatamente. redução, É, né? redução para gradativamente. E de que Quase maneira trabalho. seria que desculpa que você falasse que precisasse seria, mas de que maneira tu pensa em fazer essa questão para ter uma redução? Professora, Rebeca, é o seguinte, eu penso o seguinte, dessa forma, é o seguinte, vamos, primeiro as classes iniciais, X alunos na sala de aula, vamos dizer, 20 alunos, para que a pessoa tenha essa condição. Mas o que é que permitiria que isso fosse possível? Seria o caso uma ampliação do número de escolas? Seria, sei lá, parceria público-privada para aumentar o número de vagas? Bom, Isso é muito complexo. Sim, Porque- complexo, eu sou- a verdade eu é. sou- Hoje a gente não consegue. A logística. logística. Mas vamos, lá na frente a gente entra Depois nesse discute assunto. de novo, Depois a né? gente volta. Volta pra Mas vamos ouvir a missionária Tudo bem. Renata, porque aqui eu sei que tem muito conteúdo. E tem muito a compartilhar. Estamos no Setembro Amarelo. Né? E ela é uma especialista em saúde mental. Eu tenho tocado nesse tema todos os episódios. Porque eu vejo que os autistas sofrem devido a problemas de saúde mental. Eu aconselho até Boa aqueles parte que... tem comorbidades. Eu aconselho até aqueles que estão nos assistindo a assistir a série Advogada Extraordinária. Eu não sei se Beca já assistiu, mas Já ouvi falar. na Netflix, Beca, você precisa assistir. Eu, particularmente, é uma das séries que eu amo assistir. E ela é autista, mas é uma advogada extraordinária. Com certeza. Mas ela enfrenta dificuldade para passar em uma porta. Você está entendendo? Ela consegue resolver casos de alta complexidade, mas ela tem limitações que pessoas comuns, assim... A minha é cortar carne. Né? Quase sempre que eu tô com meu namorado, ele precisa estar cortando minha carne. Que legal! Tá entendendo? Olha É aí. isso que eu falo sobre todo autista. Nunca vai parecer autista. De vez em quando Você tá precisa de entendendo? ajuda. Então, assim, olha só... Né? Cortar uma carne, parece que tá cortando a carne dela. É Eu interessante. reclamo tanto, falo tanto da coisa. Então, olha só. Eu acredito que a nossa pedagoga, né, tem muito a contribuir com essa causa também e também com a questão da saúde mental. Então, eu pergunto à senhora, o que é que a senhora tem feito para contribuir com a causa, tanto dos autistas como as pessoas que têm sofrido com morbidades de saúde mental? Então, é um prazer imenso estar aqui. Bom dia, não sei se seja boa tarde. Eu gostaria de parabenizar a Rebeca, né, por estar representando essa classe e também as mulheres. Né? Obrigada. Então, nós só temos uma vereadora em João Pessoa e eu espero que nas eleições agora 6 de outubro, o quadro Exato. mude na A gente Paraíba. tá aqui em João mude na Pessoa, Paraíba. inclusive, Renata, entre as capitais com a menor representação de mulheres. Sabe? É coisa de 3%. Aham. Mas é a Paraíba. Cabedelo não tem nenhuma. É mulher. interessante isso. João Pessoa tem uma, Conde tem uma e assim vai. Infelizmente, Tristeza, nós né? estamos aí pedindo Na à luta. população que mude esse quadro, né? A respeito do que, parabéns também ao professor. Rebeca, eu acho assim fantástica a sua representatividade, porque você está representando as mulheres, você está representando a juventude, você está representando os autistas, você está representando o empreendedorismo, né? Então, assim,
poxa, tem tudo para fazer um trabalho espetacular. Parabéns, parabéns mesmo. Quanto a mim, pastor Diego, eu gostaria de dizer que, como foi dito também aqui, tem coisas, temáticas que estão sendo bem novas para muitas pessoas. Verdade. Né? E assim, eu acredito que isso seja um mundo novo a ser pesquisado, a ser analisado por um grupo de profissionais especialistas. A questão minha é muito voltada para a saúde mental e sofri na pele desde a minha infância. Eu tenho um irmão que ele é excepcional. E, assim, será que não seria colocado como um tipo de autismo a situação dele, né? Quando a senhora fala é bom ver no excepcional, neurologista. nos explique aí. Puder falar mais sobre... Não, mamãe tinha 4 meninos, 3 rapazes e eu. E quando nós começamos a ir à escola, ele começou a sentir dificuldade na fala, começou a sentir dificuldade de acompanhar o ritmo de aprendizado. Então, minha socialização mãe, lá também? atrás, ela só sabe tudo. Então, Possível. Alguma coisa aqui está diferente dos demais. E aí ele foi colocado com aulas particulares, porque a escola rejeitou completamente, não teve condições de acompanhar o caso do meu irmão. Atualmente isso é legal, diga-se de passagem. Então, assim, ele se sentia rejeitado, ele sofre hoje de alguns quadros depressivos e eu detecto que é exatamente todo um trauma de rejeição desde a infância. O acolhimento, né? O acolhimento, rejeição, né? O rótulo de que é doido, o rótulo de que ele... É esquisito, né? Estranho. Doido mesmo. A ponto de um dia ele revoltado encheu a bolsa dele de pedras e disse, eu vou mostrar agora que eu sou doido e vou atacar todos os colegas lá que me chamaram de doido para mostrar o que é pedra na cabeça. Isso, eu disse, o senhor fez isso? Cheguei até rir um momento lá. Eu tô rindo para não chorar. Alunos fizeram isso. Eu tô rindo para não chorar. Então, assim... Eu, como gestor, diretor, chegou esse momento que eu tive que intervir isso aí. Tem, de chamar atenção, mostrar, eu exijo, me respeite. Até arma, professor. Até arma eles levavam, né? Eu exijo, tenho as minhas dificuldades, minhas limitações, exijo respeito, sou um ser humano inteligente, capaz. Ele tirou em primeiro lugar em uma empresa como um dos maiores... Ele tirou em primeiro lugar em vendas em uma empresa que ele trabalhou. Esse meu irmão. Então, assim, ele tem um lado assim... São inteligentes. Agora, eu tenho uma sobrinha que é psicóloga, e ela acabou de investir pesado em acompanhamento especializado para crianças autistas. E ela está abrindo várias clínicas, vários profissionais ali somando. Diga o nome aí para o pessoal procurar. Passa o mexão aí. Eu sei quem é a proprietária, a Rebeca, né? A Rebeca, o nome dela é Rebeca, a filha de Durval Ferreira, ela é psicóloga e ela mergulhou nessa área aí, especializando-se na questão autista. Meus parabéns, Rebeca, estamos precisando. Eu tenho conversado com algumas diretoras de escolas e o clamor, você perguntou o que é que você está fazendo? O clamor que eu senti em relação à realidade é que falta capacitação, que já foi dito aqui. Renata, pelo amor de Deus, você ganhando como vereadora, eu quero isso, que você trabalhe essa questão da capacitação dos cuidadores, dos professores, a formação. E como eu bato muito nessa tecla de que nós precisamos sempre olhar a questão da conscientização. Primeiro, a gente precisa diagnosticar a situação. O que foi dito aqui. Eu não tinha conhecimento desta realidade, que eu era um autista. Exato. Isso, se eu tivesse diagnosticado isso na minha infância, teria sido outra realidade. De lutas. Então, primeiro, diagnosticar, de fato, fazer averiguar dentro das questões médicas e psicológicas, todas as possibilidades, que nível, que grau. E tomar esses professores, esses cuidadores e começar a trabalhar onde vocês vão agir, como vocês vão fazer, até onde vocês têm competência e é responsabilidade do educador entrar nessas questões. Até que ponto? Porque o que eu vi aqui em Cabedelo, eu detectei uma escola com muitos autistas, mas não tem cuidadores suficientes. Não tem. E o clamor dessa diretora... Infelizmente. O clamor dessa diretora foi exatamente esse. Eu não quero, ela disse, eu não quero a minha escola cheia de cuidadores que não tenham capacidade de fazer o que realmente tem que fazer. Exato. Elas tomam para si a grande Muitos estão ali só para receber o salário. Não são cuidadores especializados. Exatamente. Inclusive, atenção, o meu assessor ali, ele é portador de necessidade especial. Esse rapaz ali, inteligente, engenheiro civil,
inteligentíssimo. meu irmão? Pois é, ele é portador. Eu tenho um vizinho que é autista, é coloquei ele escritor, que justamente palestrante, para dar um exemplo. famoso. Rapaz, Sai que como legal. exemplo. Ele é um exemplo, é São assumido pessoas isso que- aí. Então, aí Não, inteligentíssimo. Se destacam, Está destacam com em o maior determinadas prazer. habilidades. Não, e quando eu Professor. falei com ele, eu disse, você não pode, eu não sabia disso, eu disse, mas Pois isso é é. uma causa Pois é. que você não pode deixar de trazer o professor. Ele Olha, é um desses. O desses Leonardo, meu vizinho aqui de Camboinha 2, ele é escritor e palestrante, ele é Olha aí. autista. Ele é escritor, palestrante, está crescendo bastante nessa área de descobrir, né, o seu diferencial. Então, os autistas, eles precisam de todo um olhar especializado e, assim, Adequados. as habilidades que eles desenvolvem, muitas vezes uma pessoa que não tem esse diagnóstico não tem mesmo a Verdade, habilidade e ainda se destaca em algumas O coisas. hiperfoco ali, Pode falar isso daí. eu acho que eu sou artista, né? Agora, Eu acho que eu sou artista. deixa eu falar aqui uma cena, deixa eu falar aqui duas coisas que eu vi, uma candidata a prefeita, a vice-prefeita agora, a Camila Holanda, aqui em Cabedelo, ela dizendo que também, professor, Sim. recebe reclamações das mães dos alunos que não são autistas. É que não aceito. Porque, veja só, não aceitam. Temos que ver duas coisas. O preconceito, a falta de conscientização, isso aí né, acho que precisa trabalhar bastante. Mas, assim, algumas mães alegam que a produtividade do conteúdo em sala de aula, a programação curricular, muitas vezes é interrompida e causa, assim, dificuldades da turma toda conseguir por causa da questão. por exemplo. Inclusive, quando eu estava em sala Então, de aula... acaba sendo a questão de inclusão, exclusão, como é Pois que é? Como é que eu faz? ensinando matemática, e quando eu formava aqueles grupos de trabalho, eles diziam, professor, fulano não, que não sabe nada, fulano não, fulano não. Isso é horrível, E eu parava a sentimento de aula rejeição. e falar com eles, que ele era irmãos igualmente a ele estava com aquela deficiência que não dependia dele. complicado. Uma ciência, só a ciência explicaria. E então eles teriam que aceitar aqueles irmãozinhos, aquele colega daqueles grupos, porque eles não queriam, eles não aceitavam. E não aceitam também não. rejeição, isso traz Agora, cabe traumas. muito o professor ter essa habilidade de justamente formar aquele grupo. Olha, ele é assim, ele é assim, Mas ele é assim. ele não falou ela aqui a merece. possibilidade Pois. de turmas Pois é. especializadas só com autistas? Não sei se Falei. Por que não pensar em um trabalho direcionado para essa Eu acho que está necessidade? faltando isso. Faltando uma isso. sala com professores especializados voltados aos autistas. Aos Por que autistas. não? Isso seria um problema ou uma coisa boa? Do seu ponto de vista, Rebeca? Eu acho que a questão do professor especializado é bom, mas eu não sei se uma sala só com autistas é bom, porque Não, a eu gente acredito pensa, que a gente não. tem que pensar da seguinte Da maneira, a inclusão. questão Da da inclusão inclusão. também. Exato, Sim. porque Inclusão. assim, se você ficar só acostumado a lidar com autistas, você não, na vida real, vamos dizer assim, você vai ter que lidar com tudo quanto a gente. Pois então, Mas assim, na hora do intervalo eles não vão ter essa... Eu é bem pouco. Eu perguntei porque eu queria 15 ouvir minutos de sua intervalo, opinião, né? Não meia dá tempo hora. de se interagir, não. Não dá tempo de se interagir, não. Porque, Agora, assim, eu acredito que em alguns a casos... rentabilidade Mas, assim, é outra, isso é uma- Rebeca. isso- A rentabilidade, a produtividade não é, pode ser diferente. né? Isso. Então, é isso que eu estou Eu falando. acredito- É um programa especializado. Eu não estou dizendo e todo o profundo. estudo Tô dessa entendendo, maneira. tem algumas partes, né? Isso, Pode ter- focada neles. Entendi. Pode ter muitas temáticas na prática que pode não interessar Eu ao acho grupo de que autistas. eu acho que é, eu Isso, acho que é. essa Da faca, questão tem dificuldade da da faca, de cortar eu carne. acho que essa questão da educação especializada, no caso com o professor em si, eu acho É interessante. legal. Eu só não acho legal, vamos dizer assim, entre aspas, isolar. Não, com certeza, né? Não está falando sobre o isolamento. não. Mas esporte, Em determinados Porque, momentos por é exemplo, necessário. Porque, por exemplo, eu concordo com o que ela disse em relação ao professor especializado, porque, por exemplo, uma coisa que eu tiro do meu caso, é comum que assim, haja confusão entre o diagnóstico do autismo com o do TDAH, déficit de atenção. TDAH, Porque, geralmente, não é regra, o autista tem problema de atenção concentrada. O que é esse problema de atenção concentrada? Pô, eu vou tirar por mim. Eu vou... Deus, manhã vai me matar por conta disso que eu vou dizer, mas é verdade. Às vezes eu ia pra igreja, tipo assim, com 15 anos de idade, eu li a Bíblia completa pela primeira vez. E por que isso aconteceu tão cedo, vamos dizer assim? Eu ia pra igreja e assistia o culto, eu pegava, ficava assistindo assim. Uma hora eu ficava entediada, minha atenção acabava, eu pegava e ia ler. Aham. Na universidade mesmo, Deus que me perdoe, tinha muitos momentos que eu fazia isso. Eu ia e assim, Por que, Rebeca? isso por quê? Qual é a educação padrão no país? Geralmente aquelas salas que são o professor na frente, como autoridade, e atrás está o pessoal. E aí ele vai falando lá, e aí falando, aí às vezes não tem, às vezes nem escreve, às vezes nem, enfim.
Não é uma aula dinâmica. E aí, assim, eu não estou culpando o professor por conta disso. Não é questão do professor, é questão de o sistema, de certa forma, foi feito pensar dessa forma, porque as pessoas típicas, vamos dizer assim, geralmente conseguem aprender assim. Geralmente, nem sempre, mas conseguem. Só que a pessoa que é autista, eu digo por mim, um dos melhores professores que eu tive na universidade, eu vou citar até o nome dele, foram dois, um deles se chamava Arturo e outro se chamava Rosivaldo. Se eles verem essa... Meus parabéns, aqui, Arturo e Rosivaldo. Por quê? Eu lembro até hoje, o Arturo, ele era de... como é que chama? Planejamento estratégico, salvo engano, e ele literalmente levava uma cartolina lá, com um bocadinho de post-it, e a gente fazia os projetos ao vivo na sala de aula. Ele colava lá o post-it na cartolina, e aí a gente ia fazendo parte, um negócio completamente visual. Isso para um autista é uma maravilha. Excelente. Essas coisas que são visuais. O Rosivaldo fazia a gente fazer eu ficava revoltada porque ele passava muito mapa mental, mas depois eu acabei percebendo que era uma coisa boa. Porque eu descobri a partir disso o mapa mental, né? E a partir daí eu só comecei a estudar, não por texto resumido, mas pelo tal do mapa mental. É importante. Então, assim, ver as coisas isso por são outro coisas ângulo. que para a educação do autista é boa. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que são neurotípicas, elas não têm, tipo assim, não achariam ruim fazer uma aula assim, achariam até mais divertido. Isso que eu tô dizendo. Então, assim, nesse sentido, lúdica, dessa dinâmica. questão de metodologia ativa e principalmente essas coisas que são visuais, Para qualquer pessoa interessante. são ótimas e assim, funcionam para o autista, autista vai chamar e mais em conjunto atenção. também daria certo, Sim, muito provavelmente, sim, sabe? sim. O negócio não falo somente aqui específico de uma pessoa, mas boa parte das escolas da Paraíba e do Brasil são sucateadas, não tem estrutura, não tem como fazer as coisas. E aí, assim, a gente entra naquela situação, deveria ser assim, não deveria ser, devia ter condições de todas as escolas terem esse tipo de acesso, entendeu? Eu não tô fazendo isso como Rebeca, uma deixa eu crítica fazer uma pergunta específica. aqui interessante ao professor, que foi diretor da escola durante muitos anos, é professor. exato. E eu vejo que ele tem uma experiência muito grande de gestão. Bacana. Então, o que é que me interessa saber a respeito da questão da escola? O que consegue fazer? Porque a gente não pode ser Alice no mundo das maravilhas. Perfeito. Porque, na realidade, um dos maiores propósitos de ter o senhor aqui nessa bancada é saber o que é viável. Porque a gente fica cheio de projetos aqui, mas o senhor é um gestor de escola. Ver o que é aplicável, né? Aqui eu estou com a antiga diretora do Betel Brasileiro, também gestora, né? Gestora escolar, né? Gestora de uma escola teológica, muito conceituada, inclusive eu fui aluno do Betel. Betel Então, referência. referência. É Então, assim, o que é replicável? O que é que dá para fazer em todas as escolas? O senhor tem um trabalho com o EJA. Exatamente. Trabalho extraordinário, que por onde eu passo, eu escuto as pessoas falando, pastor, eu fiquei feliz que eu comecei a escrever meu nome. Que legal. Pastor, aí, com coisas simples, que pra gente é tão trivial, para eles é algo extraordinário. Então, o que era viável? O senhor eleito, vindo aí com a nossa irmã Beca, eu tenho certeza que esse partido Agir vai unir forças com a irmã Beca. Então, eu vejo que tem algumas coisas que dá para fazer e outras coisas que não. Eu queria que o senhor começasse a pontuar. A gente falou sobre muitas ideias. O que não é viável dentro da sala de aula e o que é viável? Me diga pelo menos duas coisas que são viáveis de forma prática e duas coisas que não são viáveis, que a gente citou aqui. Pastor, na verdade, eu acredito que é viável quando a gente procurar formatar essas pessoas para trabalhar, conscientizar a importância daquelas pessoas que estão precisando desse apoio. O primeiro ponto é esse, é você mostrar como gestor, olha, gente, vamos trabalhar assim, vamos procurar sentar, discutir uma forma de agregar todos esses nesse sistema de educação, que vem atender todos, não excluir ninguém. Exato. Daí eu trabalho com meu pensamento é a inclusão, a educação com a inclusão social, ela caminha junto. Então esse seria o primeiro ponto. O primeiro ponto E o seria segundo isso aí. ponto? O segundo ponto é chamar as famílias e mostrar que é importante aquelas. Não é como eu dizia, eu chamava a família e falei, professor, resolva aí, ele é seu, o que o senhor fizer está bem feito. Era como gestor, era isso. A família faz A parte. família. Eu ia na casa da família, não vou não, o que o senhor fizer lá está bem feito da escola. Não é por aí. A gente tem que chamar a família, conscientizar a família, a importância dele. Então dela. é viável trazer a família para a escola Sim. e também fazer uma orientação dos gestores, dos a profissionais, dos parceria, professores. parceria, para que Agora, o que não é viável, professor?
Qual foi o projeto aqui que a gente citou? Pronto, eu vou pontuar aqui para ficar mais fácil para o senhor. A gente falou sobre uma classe só para os autistas. E eu estou falando aqui não é que eles comecem Mas eu tenho uma coisa no pra falar fundamental sobre isso ainda. e chegue até o ensino médio dessa maneira. Não, o processo que de Beca falou, adaptação. eu acredito que é necessário em algum momento eles terem essa aula mais lúdica, que eles entendam melhor, porque eles veem por outro ângulo, eles conseguem enxergar de outra maneira. Algumas E por que características ficar colocando de goela abaixo essa metodologia que já está até ultrapassada? Como eu falei, até para o pessoal que não é autista, é chato. É chato. É chato, Então, assim, professor. E não é culpa só do professor, É é pela viável metodologia. essa questão de uma classe voltada só para os autistas? Não, eu Não. Deixa eu só concordo. fazer uma observação Sim. ainda, Diego. Quando você falou assim, Ok. eu acho que a escola ela pode bolar um plano, um projeto ligado a momentos específicos, uma classe de adaptação, de analisar melhor ali os próprios profissionais. Que Uma tem sala mais sensorial, eventualmente, né? Assim, O senhor acha que é viável essa sala? Acho que, professor, Sim. que poderia ter uma interação com os demais alunos, com as demais salas de aulas, em momentos específicos, para que não Ótimo. haja a sensação de que estão nos excluindo. Nós Isso, somos, isso não pode acontecer. É um processo de entrosamento, mas com sabedoria, com inteligência estratégica, para em alguns momentos especializar a questão. Se Com certeza. os autistas, eles têm características de habilidades intensas, são inteligentíssimos em muitas habilidades. Por que essa sala de aula não pode ser vista como um Eu grupo posso- inferior? Tem que ser visto deixa como eu só, um olha, grupo deixa eu só fazer um fechamento aqui sensacional. com o professor, porque é importante. É uma visão técnica de um gestor. Então, me diga duas coisas que não são viáveis, que a gente comentou aqui não são viáveis. Essa questão justamente de uma classe específica para os autistas não é viável. Porque eu acho que não é isso. Eu trabalho com... Meu pensamento é educação com a inclusão social que anda junto. É trabalhar isso aí. Então não é viável isso aí, uma classe de alunos específico. Porque aí ele já... Não seria uma classe, aulas? Algumas aulas específicas? Não, eu acho Não. que deve haver inclusão Então, o de senhor qualquer é contra maneira. até essas aulas específicas. Não sou contra, desde que seja preparado em conjunto, para todos. Pra todos. Pra Interessante todos. isso. Então É ele é contra todos. totalmente. É, Ele é radical todos. nesse. É. Agora me diga outro ponto. Daqui a pouco a senhora vai ter a oportunidade da tréplica aí. Mas, olha, e qual é o outro ponto que o senhor viu? Você vê que a visão de um gestor. É interessante isso. Depende do grau, né? A visão de um gestor, ele simplesmente excluiu essa possibilidade. Eu estou falando aqui de algo que eu não conheço. A Beca é autista, a missionária é gestora. Então ela já viu aí um meio termo. O senhor já foi radical e disse, não. Quando eu olho para essa situação, eu vejo que o fiel da balança vai ser a gente escutar a Beca, escutar a missionária Dilma e o Herdos, né? Daqui a pouco a gente vai ter que escutar eles que entendem, conhecem um pouco melhor e a gente vê o que realmente é melhor para eles. Mas eu pergunto ao senhor, professor, qual é o outro ponto que não é viável? Eu acho que do outro ponto que não é viável, pastor, é quando a gente mostra exclui ele da sociedade. Mas olha, a gente não falou sobre a questão de exclusão aqui. Eu vou lhe dar outro aspecto aqui. A gente não falou em excluí-lo. Em adaptação. Em adaptação. Sim, tudo bem. O senhor Adaptação. falou da questão da sala. Da sala. Aí eu lhe pergunto, tem outras questões que a gente falou sobre a questão do cuidador. Aí a Beca pontuou muito, muito forte aqui. Ela disse, olha, quando é necessário, bem. Quando não é necessário, né? Se a Vai família, da família e da vai de pessoa. acordo com a necessidade. Então. O senhor acredita que todo autista precisa de um cuidador? O senhor é contrário a essa visão da Beca, que quando é necessário, todos precisam de um acompanhamento específico ou não? Não, todos não precisam. Porque tem vários, como ela colocou, tem vários graus saber da pessoa. que dá para saber pessoalmente. Mas Então, nem no nível, nem né? todos precisam dar. Agora sim, pense num muito pai, pouco. professor, pense num pai. O pai diagnosticou o filho, ele diagnosticou não, ele procurou o diagnóstico, teve o laudo. psicólogo, psicologista. Daqui a pouco a gente vai ouvir a missionária Dilma que tem 3 filhos autistas. E ela tem um laudo, então ela quer um acompanhamento. Se ela tem direito a um cuidador para cada filho dela, por que ela não vai ter? A escola tem a obrigação de colocar. Aí o senhor não vê essa necessidade? Não, O senhor se torna... Agora imagine, cada dia que se passa, surgem mais autistas. Autistas, Mais autistas. Então eu vejo que com o passar do tempo, isso vai ficar insustentável. É. Não é um projeto sustentável. Eu creio que quando começou, olha, uma ideia legal, um cuidador para cada autista, mas aí, daqui a pouco tem 100 autistas na escola. Aí depois de 100 autistas, 100 cuidadores? Sala de aula, Sem estrutura computadores? Peraí, então assim, é inviável? Nesse sentido aí é, porque... Então assim, olha só, o professor pontuou... Cada um, quer dizer... O professor pontuou, cuidador. olha aqui, isso é importante.
pontuou que é inviável a exclusão, uma sala só para os autistas. E também é inviável um cuidador para cada autista. Eu acredito que a capacitação dos professores e, quando necessário, em casos extremos, o cuidador... A família perceber que precisa. Tem Isso. uma avaliação. Então, assim, meus parabéns, professor, porque o senhor pontuou muito bem, com clareza, essas reais necessidades. Mas eu queria pedir, carecidamente, que a nossa missionária Renata e o professor Mendes cedessem o espaço para o Erickson e para a missionária Dilma, que são... Isso, Por quê? Eu vou lhe dizer o porquê. Eu vou lhe dizer o porquê. Porque eles, como a Beca, eles sentem na pele. A missionária não tem um laudo, mas ela sabe que ela tem 3 filhos autistas. Geralmente, quando o filho muito provavelmente, ou os pais são, ou tem traços que são semelhantes. Isso. Ela diz, olha, pastor, não tem um laudo, mas eu acho que eu sou autista. Na verdade, então vamos ter... Rebeca, o que eu penso, assim, que a gente pode amadurecer, quando você falou de aulas dinâmicas, a metodologia, assim, que realmente prenda Ativa, atenção, envolva mais o autista, a questão da música, da arte, a questão também esportiva da escola. Tem tantas coisas, quando eu falo assim, uma turma específica, eu estou falando de atividades específicas que interessam ao autista. Isso. Não é se livrar de um problema. Não é um problema. Não é um problema. Envolver, incluir algo que realmente eles se interessem, se sintam mais, assim, a ver com a realidade Meus deles. parabéns, senhora. É isso aí. Considerações finais, 1 minuto, peça seu voto. Não, sobre... Não. Olha aí, alguém em Cabedelo... Alguém em Cabedelo que não é do partido Agir, não é autista, mas levanta essa bandeira com muita aqui, autoridade, ó, viu? Aqui. Não é porque é moda, não. Porque virou moda, como ela disse muito bem no início da fala dela, que muita gente... Causa animal e autista virou captação de votos, né? Eu sou curadora do meu irmão. Eu tenho outro irmão que praticou suicídio. As minhas pautas são muito voltadas para a saúde mental, para um olhar humanizado e especializado para determinados grupos. Autista está incluído, né? Na minha preocupação de atender essas pessoas com toda a dignidade que elas merecem, com todo o cuidado que elas precisam. Então, meu número é 44777 e aqui tem minhas pautas, eu posso passar aí, quem quiser falar comigo e acompanhar o Instagram renata.almeida.oficial, repito, 44777. Saúde mental, sou ativista desde 1989. Com 16 anos de idade, eu comecei a cuidar das pessoas e me tornei um ativista depois do suicídio do meu irmão e depois de tanto sofrimento com meu irmão, que é especial. Então, assim, eu não vejo na Paraíba... Não vejo, está começando de um tempinho para cá, mas eu não vejo a Paraíba preparada para absorver essas causas Brasil e o mundo lutar não da está dignidade preparado. que nossos amados irmãos precisam nessa área. Com certeza, concordo. Olha aí, missionária Renata, em Cabedelo, voto nela. Eu, se votasse em Cabedelo, votaria na missionária Renata. Setembro Amarelo, olha aí, valorização da vida, nos representa. da família. Então, louvamos a Deus pela presença da missionária Renata aqui. Obrigada. Considerações finais, professor Mendes, 1 minuto. Bom, eu só quero agradecer, pastor, mais uma vez estar por aqui com o senhor e com essas jovens colegas candidatas, né? Espero lá na frente ter esse prazer de sentarmos todos. O senhor vai trazer todo mundo para o partido autista, é isso? Posso até convidá-los, quem sabe, né? Beca, a Beca. Eu vou fazer a pergunta, porque ela não tá nesse partido. Depois eu vou fazer. Mas é um prazer estar com elas futuramente, ser todos nós três, ser eleitos, claro, nós vamos torcer por isso, nós estamos trabalhando para isso, né? Então, nesse momento, eu peço meu apoio também, meu voto também a todos aqueles que estão me ouvindo, que sabem, que conhecem a história do professor Mendes. Meu número é 36999, o partido Agir 36, o partido do autista. Olha aí! O partido que eu abracei, porque é minha identidade, como eu coloquei aqui, a educação e a inclusão anda junto. Então, eu me preparei para esse momento de trabalhar essas causas só que é importante. Exato. Então, é isso que eu estou, repito novamente o meu número, para que ninguém esqueça, pastor. Não pode esquecer, não. 36999, Rumo à professor vitória. Mendes. Seguimos juntos. Olha só, professor Mendes é um meu amigo pessoal e assim, um privilégio tê-lo conosco. O Instagram é Professor Mendes. Professor Mendes. Então, minha irmã, missionária Renata Almeida,
a senhora possa ceder o Sim, espaço aqui sim, para a missionária Dilma. Foi um prazer. E o Erickson aqui vem ocupar a posição também, que agora a gente vai ter 3 autistas na mesa. Pronto, aí tá certo. Obrigado. Vem pra cá, Erickson. Olha só, privilégio grande. Assim, eu vejo que é importante dar voz aos autistas. Eu vejo que é extremamente necessário. Eu agradeço também a missionária, o professor, por cederem esse espaço, né? Porque eles são os convidados. Mas eu vejo que os protagonistas aqui é o Erickson, é a missionária Dilma, é a Beca, porque essa causa é muito relevante. É muito relevante. Eu não sabia que o principal assessor do professor é o número 1. Ele abraçava tão fortemente essa causa. Eu não sabia, mas quando eu lembrei desse podcast, eu digo, não, o professor é o que eu conheço, que tem autoridade, porque o partido dele é do autista. Então ele precisa estar aqui. Então eu quero começar com o nosso amigo, assessor do professor. Foi seu aluno, professor? Não, mas é um aluno da vida, né? Erickson, como é que você se sente aí representando o professor Mendes, pedindo voto para ele e assim defendendo com tanta energia essa causa autista? Bom dia, né, para quem está nos ouvindo. Assim, só esclarecendo, quando o professor falou de especial, não que eu seja autista, mas a minha deficiência é outra. E seria o quê? Deficiência visual. Não que eu seja autista, entendeu? Por isso que quando ele enfatizou que não, o meu assessor é especial, sim, mas não direcionado a isso aí, que eu seja autista. Mas também. a maior questão que eu lhe convidei para sentar aqui é porque você é o assessor dele que apoia a causa autista, não é porque você é autista. Tá, entendi. Entendeu a questão? Porque você apoia. E como é que você vê essa principal bandeira do mandato do professor é a causa autista? Isso, então é o único. A Beca tem autoridade por ser autista. A missionária trabalha já há muitos anos nessa causa. Tem um irmão que sofre também com essas represárias da sociedade a respeito do autismo. A missionária aqui tem 3 filhos autistas e ela também é autista. Então como é que você vê esse apoio aí? Porque ela colocou muito bem, é algo interessante, que hoje muitas pessoas estão ganhando votos com isso. Levantam a bandeira porque a bandeira rende votos. Tanto que o pessoal que é da causa autista na internet é revoltado com isso. É verdade. Então, vamos lá. Como é que você vê isso aí? É uma causa que realmente está, digamos, está na fama, né? Mas no naipe. Mas eu acho que os eleitores, eles precisam ver os vereadores, né? Se realmente as propostas para a causa, a bandeira autista, elas têm impacto direto na sociedade. Com as ações, né? Agora, você como assessor do professor Mendes, por que ele é o candidato mais preparado para defender essa causa lá? Pelo conhecimento escolar que ele tem e pelo plano que ele quer fazer, né? Os projetos que ele quer fazer, né? Um dos projetos que ele realmente falou é essa formação continuada para os profissionais da educação, né? Também o professor tem um olhar especial para a família dos autistas, né? Ele quer defender a bandeira do passe livre municipal para o responsável do autista, porque muitas vezes, né, a mãe do autista, ela tem uma dificuldade de botar o filho até no ônibus, né? Verdade. É uma coisa simples, né, que realmente muitos dos vereadores não olham para esse lado, né? A Rebeca, ela é autista, ela tem um conhecimento de causa por ser, né? Mas o nosso olhar no nosso programa de político, a gente tem outras visões, né, para poder realmente melhorar e aí contribuir, né? Olha aí, assessor de peso, viu, professor? Apresentando muito bem. Vamos lá, missionária Dilma. A senhora tem 3 filhos que, assim, são meus amiguinhos. Amo demais. Já almocei muitas vezes na casa da missionária Dilma. Já caminhamos juntos, né, nos projetos sociais da igreja. Então é uma amiga pessoal e os filhos dela é como se fossem meus filhos, porque eu amo demais. Verdade. E eu conheci de perto a causa dos autistas através dela. Então eu quero que a senhora fale sobre as dificuldades de ser mãe de autista. E a senhora tem aí um projeto também, que a senhora precisa tirar da gaveta. E Beca chegando lá, Beca vai ser a parlamentar que vai enviar emendas parlamentares impositivas, vai estar abraçando esse projeto, professor Mendes também, então a missionária Renata lá de Cabedelo também, quem sabe esse projeto chega lá em Cabedelo. Então, missionária, diga aí o que a senhora tem em mente e quais são as dificuldades que a senhora enfrenta com os seus filhos. Boa tarde a todos. Então, uma das dificuldades maiores em questão escolar já foi citada aqui,
né? E realmente é algo que precisa tanto pelo governo, pelas ações governamentais, pelos parlamentares, ter uma visão mais a mais. Já tem um pouco de tanto se falar, de tanto se conscientizar, mas ainda falta muito. Realmente a questão do ônibus escolar também, eu mesmo fiquei 2 anos tentando, assim quando eu cheguei em João Pessoa, que recebi o diagnóstico do meu filho mais velho, ele tinha por volta de 4 anos de idade, foi ali na FUNAD, e foi através, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre o assunto e nem sabia que meu filho era portador dessa deficiência. Porque já foi uma vizinha que disse, seu filho, ele grita muito, ele chora muito, e ele não fala, ele não está interagindo, ele não responde quando é chamado. Então, será que seu filho não é autista? Leve ele lá para o UFPB. Aí já foi uma vizinha que já me orientou, mas eu não conhecia nada sobre o tema. Aí foi o diagnóstico primeiro. Aí, depois que eu recebi o diagnóstico, veio a luta na questão escolar. Aí eu fui entender o porquê, que quando eu coloquei ele na escolinha com 2 anos de idade, quando os alunos encostavam nele, ele chorava, e as professoras não entendiam, e os alunos pequenininhos também não entendiam o porquê, que ele não gostava que ninguém tocasse nele. E hoje ele é carinhoso, depois das terapias, depois que ele recebeu o apoio e o suporte da diretora do primeiro colégio, que ele foi aos 4 anos após o diagnóstico, ela já estava fazendo uma graduação sobre crianças autistas, sobre o assunto, e ela começou a dar apoio a ele. Ela começou a apoiá-lo, a ser tipo uma cuidadora. Ela largou um pouco a função de ser diretora e ela se dedicou ao meu filho. Aí ele conseguiu a desenvolver na escola, começou a fazer atividade e a se concentrar mais um pouco, por conta do suporte dela, do apoio que ela estava dando. Então, há necessidade muito grande dessa visão, principalmente na escola. Desde o trajeto do transporte, porque eu vejo que, além de faltar vagas, falta também cuidadores dentro. Às vezes só fica um cuidador para um ônibus todo cheio. Então, uma pessoa só, para não lembro quantas vagas tem numa van escolar, acho que é um mini ônibus, que ele não chegou nem aí, nenhuma. Aí eu comecei a pagar. Quando eu comecei a pagar a van, 3 dias. O moço devolveu meu filho, disse, olha, não tem condição dele ir, porque é o seguinte, ele colocou o cinto pelo pescoço, ele chegou até com uma marca no pescoço, aí tive que contratar um Uber, o motorista particular ficou mais caro, para ele poder ir para o colégio. E depois foi que eu vim morar perto da escola e consegui uma vaga pública aqui perto. E tive que me mudar para próximo ao colégio por conta dessa dificuldade dele da acomodação, tanto em transporte particular como também público, porque disponibiliza, mas é difícil você conseguir a vaga. E quando se consegue, tem muita dificuldade na questão do apoio. Quem vai olhar? Quem vai cuidar? Missionária, a senhora como uma mãe de 3 autistas e sendo também autista, como é que a senhora consegue lidar com isso? Porque ter um autista em casa já é um desafio. E ter 3, e a senhora também ser parte. Provavelmente. Como é que a senhora consegue lidar com isso, missionária? Para mim, eu creio que eu tenho um gene, para mim já foi um pouco mais fácil de lidar sobre o autismo por entender a mim mesma, né? Como ela também tem lugares quando é muito barulhento. Também ficou com dor de cabeça. Quando tem muita luz, também dá dor de cabeça. Exatamente. Alguns certos tipos de alimento também não consigo. Então, o que lidar. facilitou o seu cuidado foi a senhora ser autista. Também. Mas imagine uma mãe que não é, que não compreende. Não compreende. Tem muitos pais que não compreendem, acham que é frescura, que se deixar com fome vai comer, que se deixar Porque colocar para dormir a força vai dormir. Alimentar, né? Interessante isso. O mais velho, não muito.
mas ele teve dificuldade em algumas texturas de alimento. Já o Gustavo, que hoje tem 5 anos, e a Manu hoje tem 3 anos, já tem bastante. Graças a Deus estão evoluindo. Toda vez quando eu vou na casa da missionária lá, a briga é grande. Gustavo, vai comer. Manu, vai comer. E eles ficam rodando de um lado para o outro. É difícil. Mas eu quero parabenizar. Ela também tem um pai que, assim, seu Manuel, o senhor é uma pessoa gigante. Ele não é autista, mas ele compreende, ele cuida de 4. Ela cuida de 3 autistas, ele cuida de 4. Né? Então, é mesmo que tá vendo o professor Mendes. Né, e hoje, atualmente, Deus levantou um sucessor, que foi meu esposo. Verdade, né? Que também. trouxe ele também. Hoje ele é um grande suporte. E é muito importante a gente, mãe ou pai de crianças autistas, ter uma rede de apoio. Que faz toda a diferença porque na evolução. Até sair de casa, eu lembro que todas as vezes que a missionária ia para a igreja, ela dizia, pastor, mas para levar eles para a igreja, eu disse, mano, leve, deixa eles na igreja. Eu achava a coisa mais linda quando eu começava a tocar e Gustavo e Manu ficavam bem pertinho de mim. Vai, pastor, continua aí, eles imitando, uma coisa linda, irmão. A gente tem vídeo até hoje salvos na minha galeria que eu jamais iria apagar. Que eles tocando bateria, mexendo no teclado, eles se interessam muito. E ele começou, o mais velho, a imitar o pastor. Ia para o púlpito, quando o pastor dava as costas, eu vou ali pegar alguém. Como você que não me estava com o microfone na mão. Verdade, desenvolveu bastante a questão dele querer ler, né, a Bíblia. E um dos motivos que fez ele aprender a ler foi a Bíblia. Ele começou eu comprei uma Bíblia para ele e ele começou, no primeiro parágrafo que ele começou a ler Gênesis, o menino já ganhou o prêmio lá da escola do melhor leitor, né? Então, o autista ele tem algo nele que ele, se ele focar, se eu quero fazer isso, ele vai lá e consegue, porque ele foca e ele aprende muito mais rápido do que uma pessoa que não é. Interessante. Eu quero fazer uma pergunta à Beca. A Beca disse que fez um post das mentes brilhantes. Uhum. As pessoas desconhecem, né, a causa autista e rotulam, como o professor Mendes bem colocou aqui, como louco. E isso é um absurdo. Um autista não é um louco. Absurdo. Ao contrário, é uma pessoa que tem um hiperfoco. A Manu mesmo, o Miguel, o Gustavo, são inteligentíssimos. Com certeza. Inteligentíssimo. Então, assim, Beca, as mentes brilhantes que foram autistas, cita alguns aí. Ok. Atualmente, por exemplo, não sei se vocês sabem, o Elon Musk, que é dono da Tesla, Olha que legal. É autista nível 1. O tal do humorista Danilo Gentili também já chegou a falar em entrevista que foi diagnosticado como autista nível 1 e tal, mas deixou de ir atrás. Eu acho que eu tô nesse caminho aí também. Eu acho que eu sou meio autista também. E falam que assim... Ela disse que eu sou artista. Existem aquelas pessoas da história que suspeitam que poderiam ser. Entre elas, a gente pode citar... suspeitam que o Albert Einstein era... Justamente. Suspeitam que o... Então, Nikola Tesla era, entre outras pessoas. Só que, assim, eu queria também ressaltar aqui uma coisa. Existem estudos sobre essa questão do autista superdotado ou não, né? Que dizem o seguinte, cerca de apenas 5% dos autistas, eles têm superdotação ou outras habilidades. No meu caso, é o caso. Olha aí, autista superdotado. Só que, assim, 55% dos casos não tem nada. Ou seja, é uma pessoa que está com QI na média, que, sei lá, tem 90, 100, 110 de QI, né? 110, enfim. E 40% dos autistas têm o contrário, que no caso é a deficiência intelectual. Isso é importante ressaltar. Então, assim, muitas pessoas pensam que todo autista é um gênio, mas é um estereótipo. Infelizmente, eu vou ter que quebrar a expectativa de vocês em relação a isso. Verdade. Eu digo porque, assim, no último domingo eu estive no bairro das Indústrias e conversei com um rapaz, um menino que ele tem 19 anos, né? Ele é autista. E a mãe dele estava me dizendo, infelizmente, ele também tem a deficiência intelectual, ele tem a questão da deficiência intelectual e ele tem uma série de comorbidades. Ele tem esquizofrenia, já teve problemas com depressão. Então, assim, a gente não tem que tratar pensando apenas, porque os autistas geralmente são muito inteligentes, eles dão conta.
É tudo uma Isso é questão... um problema, depende, quando você rotula entendeu? dessa maneira, é verdade. São inteligentes demais, eles conseguem fazer sozinho. Depende. Às vezes acontece o contrário. E Verdade. na maioria, não na maioria, mas em boa parte das vezes é o contrário. Beca, estamos chegando ao fim, me perdoe, temos 1 minuto para Tá. você fazer suas considerações finais. O tempo já se esgotou, Tá. daqui a pouco o Fernando bota a gente para fora ali, ó, Só vai expulsar a gente. Só pra concluir, né? E aí, assim, é sobre a minha pessoa especificamente falando, tu foi chegando me perguntando no começo porque eu e não outras pessoas que não são. Cara, servir de inspiração. Quantas crianças que são autistas, os pais dizem, esse daí não vai ser nada na vida. E as pessoas comentam esse tipo de coisa. Ter uma pessoa autista lá serve para que essas crianças se vejam, de alguma forma, esses pais vejam, apesar de que meu filho tem dificuldades, tem um problema ou outro ao longo do trajeto, mas eles podem, eles conseguem. Verdade. Como você falou, existe o hiperfoco e é questão de explorá-lo. E é questão de as pessoas que estão nos entornos da família dar as mãos e não tratar como um incapaz, não excluir, não tratar como um diferentão. Eu descobri depois de adulta. Então, assim, toda a minha educação foi com os alunos típicos. Eu não tive educação especial, vamos dizer assim. E não é que não deveria ter, eu deveria ter tido. Só que uma coisa que eu sempre falo, quanto mais a gente conseguir incluir, melhor. Trabalhar junto, melhor. Então, no fim das contas, acaba sendo muito isso. Servir de inspiração para aquelas pessoas que pensam, meu filho não vai ser nada, eles vão ser. No fim, ajudem, deem suporte. Vocês que são pais, que são familiares, que são namorados, amigos, deem suporte que a gente consegue chegar longe com a ajuda de vocês. Considerações finais, um minuto, Tá, um minuto. Mais uma coisa, vocês que estão assistindo aqui, quiserem aprender mais sobre o assunto, quiserem debater sobre isso e outras coisas sobre a cidade de João Pessoa, sigam meu Instagram, que é @BecaMoraesPB, Beca que tá lá com K. E venham estar conhecendo o nosso trabalho. Meu número é 15015. 15015 é fácil de decorar, sou daqui da cidade de João Pessoa, Câmara daqui em João Pessoa. E se vocês puderem dar aquela força, eu agradeço. Teria isso meu aí. voto, viu? A Beca teria meu voto porque me representa. Quero muito que ela chegue lá. Considerações finais, funcionária Dilma. 1 minuto e 1 minuto. O nosso querido Erickson. Bem, uma das perguntas que o pastor Diego falou foi a questão das dificuldades. E também de um projeto, né? Então, as dificuldades foram na questão alimentar, questão do distúrbio do sono e a questão deles em shoppings, em lugares movimentados e barulhentos, né? Que muita gente também não entende o que é isso, né? Aí fica com o olhar assim, também no supermercado, quando ele está com birra, tá não sei o quê. Mas aí, quando você diz, ele é autista. Por isso que a importância de andar com identificação. Que quando a maioria... É isso. Ainda falta fazer dos 2 pequenos, que foi recentemente, menos de 1 ano, o diagnóstico dos 2. Já identifica. Já. E a questão do que está precisando. Vai ter que deixar o projeto para o próximo episódio, viu? Que a hora já se esgotou ali. O que está precisando, o que eu penso de ter uma visão para a questão das mães e das famílias, a questão da saúde mental. Porque a gente sofre bastante com toda essa pressão da sociedade. A especialista já está ali ouvindo a história ali. Missionária Renata. Precisamos da senhora, viu? Tem mais. De 5 dias com você. Olha aí, olha aí. Que Deus abençoe e obrigada por este tema. E eu fiquei muito feliz por ser convidada e também por estar participando, né, dessa tão grande comunhão aqui sobre o assunto. E, como mãe, nós precisamos, né, e contamos com você, Rebeca. Obrigada. Com Missionária você, Renata. a missionária Renata, de estar... Professor Mendes, Professor gigante Mendes, de estar, espero que o Senhor vos coloque, né, neste lugar. ali. Ela vai bater na porta do gabinete de vocês, viu? E ela é abusada, viu? Aqui eu conheço. Nossa convidada já. É Vou bater na abusada aí, viu? porta, Porque ela, quando que ela vai atendimento atrás. é grande, né? Ela conseguiu benefício para os 3 filhos. Sem a ajuda de advogados. Ela conseguiu benefício para os 3 filhos. É uma coisa assim fora do comum. Eu conheço muitas mães que não conseguem para precisando. um. E tem muitas mães precisando. Mas vamos lá. É. 1 minuto. Considerações finais, meu irmão. Vamos embora. Primeiro, agradecer por estar sentado aqui, né? Fui pego de surpresa, né? Fui pego de surpresa, é um tema muito relevante. O que eu digo, primeiramente, que voto no meu candidato, né? Professor Mendes 3699. Olha só, aí é um assessor. @Prof. Mendes, vocês vão ver nossas propostas lá. Super Mario. Super Mario, né? Super Mendes, né? A gente tem esse rótulo aí, porque a campanha do professor Mendes, ele mesmo gosta de adesivar, conversar com as pessoas. Verdade. Né? E sobre a causa autista, isso é importante. Mas é importante para os eleitores que estão nos assistindo,
é realmente saber se a proposta do candidato ele tem impacto, sabe? Verdade. Existe muita... E é viável, né? E se é viável também. Então, a gente vai defender na Câmara Municipal a questão do passe livre municipal para Que a Rebeca também defende isso, né? responsável, né? Vê a melhor forma de viabilizar isso. Isso, É. Fazer estudo de impacto financeiro. Isso. E também um centro de apoio para os autistas. Tá faltando. É. A gente vai defender o municipal. Caso não o municipal, aí a gente vê outra possibilidade. Mas tem voz para Fazer conseguir E para fazer parcerias, né? Tem uma missionária ali de âmbito nacional aí. Coisa boa, coisa boa. Gigante Agora aí. foi falado muito importante a questão do som. Então, além da capacitação dos profissionais que envolve o autista, a estrutura para receber esse pessoal, né, que tem um transtorno, ele tem que ser adequado. Verdade. Entendeu? Então, o estudo do Centro de Apoio ao Autista, ele é baseado na neuroarquitetura do nosso E o homem não queria falar. Fia? na nossa proposta, porque a neuroarquitetura ela estuda justamente esse impacto de som, Vamos estar iluminação, preparado, professor. cores, então tudo isso interfere no dia a dia. Entendeu? Às vezes ela vai no shopping, tem zoada, Verdade. às vezes a claridade, um certo tipo de cor, isso causa impacto também para eles, né? Mas só agradecer e desculpa aí qualquer coisa. Nada, foi ótimo. Tranquilo. E para deixar a nossa missionária Renata injustiçada, qual é o número, missionária? 44777. Como o Beca pediu. 44777 como ele, aí. como assessor, pediu. Então aqui eu, como assessor da missionária Renata, né? 44777. Renata Almeida, em Cabedelo. Beca Moraes aqui em João Pessoa, professor Mendes também. Então, ótimos candidatos. E quem sabe lá na frente, missionária Dilma compondo essa bancada aí também, viu? Quem sabe? É gigante. É gigante. Você viu ela aqui bem calminha, bem tranquila. Eu conheço aí, viu? Eu conheço. Se ela tivesse mais uma hora para aquecer aqui, você ia ver ela batendo na mesa aqui. Mas vamos marcar mais vezes. Né? Olha, já tá marcado o simpósio aí, ó. Vamos marcar o simpósio aí nessa causa. Então, até o próximo episódio. Amanhã estaremos aqui novamente no mesmo horário, a partir das 11 horas. E segunda-feira tem Luciano Cartacho aqui, candidato a prefeito da capital. Estamos trazendo o Luciano e tá vindo os outros prefeitos também. Ontem já veio o Valber Vigolino, candidato lá em Cabedelo. Queremos trazer o André Coutinho também. Vamos trazer esse povo aí. Nilvan Ferreira, Jackson Alvino lá de Santa Rita, Carla Pimentel lá do Conde. Estamos trabalhando para trazer. Eu quero dar voz a todos, né? O propósito desse podcast é dar voz a todos. Tá vindo aí Duval Ferreira. O irmão dele já está aqui conosco hoje aqui. É o esposo da missionária Renata. Falei com o Duval disse, pastor, conta comigo, estarei aí. Tá vindo o Carlão do Bem também, Carlão pelo Bem do PL. Gigante, tá vindo muita gente boa. Então, nessa reta final, sabe, eu sei que temas como autismo e tantos outros temas relevantes vão ser abordados. Tá vindo o Guga Pet também aí, tá muita gente boa. Vai vir por aqui, eu sei que vai ser benção, viu? Vai ser uma benção. Vai ser uma benção. Então, até o nosso próximo episódio amanhã. Já estamos entrando aí no 19º episódio. Olha só, para quem disse que só ia fazer um episódio, a gente já está no 19º, né? E com gosto de quero mais. Então, fique na paz do Senhor. Até amanhã no mesmo horário. Que Deus continue vos abençoando.